Desculpa. Tranquilo. Então, né, voltando a explicar, a gente agora que a gente já fez a tokenização, a gente vai poder fazer a ordenação da pesquisa que foi gerada da maneira que a gente achar mais conveniente, da maneira que o usuário achar mais conveniente, né? A gente vai fazer essa ordenação e ela vai ser realizada de acordo com a frequência do termo pesquisado em cada um dos documentos. Como a gente falou, né, um PageRank. Então, quanto maior a incidência de palavras procuradas em documento, maior a colocação dela numa lista que a gente vai trazer como lista resultante. E aí, os diferentes tipos de pesquisa vão ser trazidos a seguir. Esses são os exemplos que a gente tem. Então, a gente tem o Term Query, que ele busca uma palavra isolada. Então, a gente passa, por exemplo, a palavra computer para ele. Ele vai trazer para a gente a lista, levando em consideração em quais documentos a palavra computer aparece mais. A gente tem o Wildcard Query, que busca por palavras que podem se encaixar em um termo incompleto. Ou seja, a gente tem aqui um exemplo buscando através de TE asterisco T. E ele vai encontrar as palavras que se encaixam nessa estrutura, né? Palavras que começam com TE, tem um conteúdo, um caractere no meio e terminam com T. Então, a gente poderia ter text, test, tempt, etc. O Fuzzy Query, que busca por palavras que se assemelham à palavra desejada. Então, a gente tem aqui um exemplo, ROM 2, que busca por palavras com até dois caracteres de diferença da palavra ROM. Então, a gente teria, por exemplo, FOM, ROMs, LON, etc. A gente tem o Phrase Query, que busca por frases, podendo as palavras estarem a uma certa distância de si. Então, usando aqui, por exemplo, esse Apache Lucene, 6, a gente está buscando pela frase, a parte do sim, no caso, havendo um espaçamento de até 6 palavras entre cada elemento, né? Então, se a gente buscasse a parte do sim e colocasse até 6 palavras entre o Apache e o Lucene, a gente conseguiria encontrar essa frase ainda e ela seria mapeada na nossa busca. A gente tem o Boolean Query, que usa operadores booleanos na string de busca. Então, a gente tem Networks and Protocol, nesse caso aqui, que busca por documentos que possuem ambas as palavras, Networks e Protocol. E por último, a gente tem o Boosted Query, que adiciona pesos aos termos pesquisados. Então, a gente altera a ordenação final dos documentos com base nesses pesos. Então, a gente tem aqui Computer e Crime com peso 10. Então, a gente busca por documentos que possuam alguma combinação das palavras pesquisadas, a gente dá maior importância Uhum. às que contém a palavra crime. Próximo, por favor. Então, a partir disso, agora que a gente já conseguiu especificar como é que funciona uma busca, a tokenização nessa ferramenta, a gente traz aqui também como é que é o passo a passo para utilizar isso, né? A gente tem aqui um QR Code que vai direto para a página de download do Apache Lucene, que vai ter que ser instalado, a gente vai ter que instalar essa biblioteca, a gente tem que ter o Java Development Kit, quando a gente está fazendo com Java, e a gente, depois disso, tem que adicionar a biblioteca na IDE de Java que a gente está trabalhando, né? Usando os arquivos .jar. E aí tem o Lucene Core, Query Parser, Common Analysis e o Lucene Demo. E agora eu vou passar para o Arthur para ele trazer, de fato, a demo e mostrar como é que funciona isso na prática, em código. Beleza. Vocês conseguem ver o Eclipse? Sim. Perfeito. Então, beleza. Como... Oi? Não é que tá bem pequenininho? Eu não uso muito o Eclipse, eu não sei como aumentar. Ctrl mais funciona? Não, tudo Funciona. bem, dá para enxergar. Tá, Eu aumentei um aumentou. pouquinho. Beleza. Pronto. Mas beleza. Como acho que foi o Wagner que comentou, realmente para a gente poder executar toda a questão do nosso programa, aí só precisa desses dois arquivos aqui, que são o index e o search. Ambos os arquivos, se você for no site lá para fazer o download do Lucene, né, e entrar na página da demo, ambos os arquivos vão estar lá para você poder simplesmente copiar e colar. Então é bem simples realmente de você poder executar. Uhum. No caso, a gente usou uma versão um pouco mais antiga do Sene, porque a gente teve alguns problemas na instalação da nova, em questão da versão do JDK e por aí vai. Uhum. Então, essa aqui é uma versão do Apache 5.0. Então, acho que tem o quê? Uns 8 anos, mas funciona do mesmo jeito praticamente. Aí, como o Gerson comentou, aqui embaixo a gente tem aí as quatro bibliotecas, certo? Que vem junto do Cine quando você faz o download, para poder fazer toda essa questão dele poder funcionar de fato, né? Poder rodar
as bibliotecas, as classes novas que são adicionadas para isso, que simplesmente são adicionadas depois de criar o projeto, certo? Você cria, aí você vem no... Cadê? Só clicar no botão direito, tem algum lugar aqui que é tipo Add Properties, só vou deixar aqui Properties, para reference. Enfim, como eu falei, eu não uso muito o Eclipse, mas tem um lugar para você poder adicionar esses pontos Uhum. jars para poder fazer o programa funcionar de fato. Mas enfim, explicando um pouco então como é que funcionam esses dois arquivos aqui. Eu abri aqui meu explorador de arquivos só para mostrar como é que está funcionando mais ou menos. Aqui é a pasta, certo? Onde estão todos os arquivos do programa, então se entrar aqui a gente vai encontrar esses dois arquivos que eu abri aqui dentro. Mas o que realmente importa são essas duas pastas aqui de baixo, essa index e essa test data. A test data nada mais tem do que um monte de arquivo de texto que serão os que vão ser utilizados para serem indexados. Dentro Uhum. deles são várias notícias, tipo artigos de jornal, Uhum. revistas e por aí vai. E aqui na index, a gente tem esses arquivos meio malucos aqui, não muito legíveis, vamos dizer assim, que são os que são gerados após a indexação. Para poder demonstrar direito, eu vou apagar todos eles aqui, porque a gente vai gerar eles de novo de qualquer maneira. Então, não precisamos dele no momento. Mas passando aqui pelo index files, basicamente o que a gente vai ter são essas duas strings, que são dois caminhos, certo? O primeiro indica o path para o lugar onde os dados indexados vão ser salvos, e esse segundo vai indicar de onde os dados serão lidos. Então aqui eu passei a pasta index, a pasta testdata daquele diretório que eu mostrei para vocês agora, certo? A partir disso, ele gera esse path, certo? E verifica se ele pode ser lido ou não. Se ele for lido, aí sim a gente começa de fato a realizar a indexação. A gente primeiro cria um diretório a partir desse path que a gente criou e define logo em seguida um analyzer. No caso, a gente está usando o Standard Analyzer, que é aquele primeiro exemplo que o Jefferson Uhum. descreveu, certo? Mas a gente pode usar outros aqui. Então, a gente pode colocar um White Space Analyzer e por aí vai. Eu escrevi uma coisa errada, Analyzer. Uhum. Mas enfim, ah, vamos deixar no Standard mesmo, porque é o padrãozão, o mais fácil de usar, não tem muito erro. E a partir disso a gente cria essa configuração do Index Writer, que vai basicamente falar quais são essas pré-definições do Analyzer que a gente vai usar para poder realizar toda a indexação, certo? Feito isso, a gente cria um writer de fato, que aí vai receber essas configurações e o local para onde ele vai escrever os dados. Esse dir seria esse diretório que a gente criou a partir do index path. Uhum. Com isso, a gente chama essa função do indexdocs, que nada mais faz do que verificar todos os arquivos que estão presentes aqui nesse path, nesse diretório que a gente criou lá em cima, certo? E a indexando eles a partir do writer que a gente criou na linha acima. Dentro dele, ele simplesmente chama esse indexdoc que, enfim, ele realiza indexação de um documento singular. Esse aqui seria para tudo. Então, basicamente, uma chamada não recursiva, né? Como se fosse um loop. Mas, enfim, e aí, a partir disso, a gente consegue realizar toda a indexação e salvar os arquivos novos lá na nossa parte do index. Então, se eu vier aqui e rodar o index files, opa, é isso. Uhum. Uhum. Ele encontra todos os arquivos de texto que estavam lá contidos na test data, certo? E vai indexar eles. No finalzinho ele mostra aqui quanto tempo levou para realizar essa operação, mas agora se a gente voltar aqui, todos os arquivos lá voltaram bonitinhos, com as informações contidas neles. Muito legal. Mas beleza. Conseguimos indexar, agora como é que funciona a parte da busca. O search é bem similar em certos pontos à indexação, pelo menos a parte da lógica que ele possui. Primeiro, a gente tem que definir também o lugar de onde ele vai ler ou melhor, onde ele vai buscar essas informações, certo? Então, nossa Uhum. página, nossa pasta, onde está nosso index, certo? E o que ele vai ler? No caso, esse fields, se a gente voltar aqui no index, no index doc, ele adiciona vários fields para o documento que ele está indexando, certo? Tem esse path, tem o modifiers, tem o content. O content é de fato onde vai estar salvo todo o texto que a gente mandou para aquele documento.
Então aqui a gente está basicamente falando, a gente vai ler o conteúdo desse seu documento. Beleza. Vou pular um pouquinho essa parte, que daí eu explico depois. E aí, a partir disso, a gente cria esse index reader, que, assim como o index writer, certo? Ele vai pegar o path que do lugar onde a gente quer ler, e aí criar esse searcher a partir do reader, que simplesmente vai ser o cara que vai realizar essa busca, certo? De novo, a gente define aqui o Standard Analyzer para ele saber como que ele vai fazer essa busca, certo? Quais são os parâmetros que a gente passou para ele não se confundir. E aí a gente cria esse query parser que, basicamente, explicando muito por alto, assim, pelo que eu entendi da documentação do Apache, é como se ele fizesse meio que uma query, realmente, de SQL, vamos dizer assim. Tipo, disso daqui retorna o que contém essa frase que ele está buscando, e por aí vai. E a partir dessa função do search, a gente vai retornar vai printar os documentos que foram encontrados a partir da query que a gente passar. Esses documentos já vão estar ordenados de acordo com a pontuação deles, certo? Com Uhum. a incidência dos termos que a gente procurou. E também vai indicar quantos foram os documentos encontrados. Então, aqui a gente preparou já algumas coisinhas. São basicamente os mesmos exemplos que estão nos slides, mas aqui mais visíveis, né, vamos dizer assim. Uhum. Então, começando pela query regular, certo? O search regular, no caso. Eu vou procurar aqui por documentos que possuem a palavra computer. Então, se eu vier aqui e rodar o search, ele retornou 84 documentos diferentes, certo? Se a gente abrir esses documentos, deixa eu ver esse crime 1. Aqui. E der um search por computer, a gente vai ver que a gente tem várias incidências dessa palavra ao longo do texto, certo? Se eu não me engano, acho que tem 18 nesse documento, 18 ou 17 no total. Então, basicamente, ele viu que esse aqui é o cara que mais tem a... Oi? Uhum. Não, é É, isso mesmo. exatamente. Mas tem ocorrências dessa palavra, certo? E botou ele como o primeiro colocado aí da nossa lista. Já o Uhum. último colocado, esse 2600 Great. rate, opa, se a gente for nele, cadê? Provavelmente você vai encontrar um, porque, exatamente, só tem um. Então é o cara que menos tem essa ocorrência da palavra. Então a gente vê que realmente. Ops, eu devia ter feito isso aberto. Pronto. Realmente está funcionando da maneira como a gente esperava. Uhum. Agora vamos pegar aqui o wildcards. O wildcard ele tem uma questão que é um pouco curiosa. Deixa eu rodar aqui mais uma vez. Dessa vez retornou 37. Agora pegando textos em que essa palavra pode ser completada com text, test, tense, como os exemplos estão lá nos slides, certo? Mas uma coisa que vocês vão reparar dessa vez é que ele está ordenado, no caso, por ordem alfabética, né? A explicação que a gente encontrou foi porque ele não consegue, tipo, por não ter essa diferenciação de qual palavra exatamente a gente está procurando, ele simplesmente busca por palavras que podem se encaixar e fala, são esses documentos aqui que tem, faz o que você quiser com eles. Então tem esse pequeno porém nesse caso. Mas, enfim, se a gente for agora nesse fuzzy query, a gente vai procurar por palavras que se assemelham à palavra wrong, certo? Então, ok. A gente encontrou agora 100 documentos. No caso, a gente está limitando a no máximo 100 documentos. Uhum. Então, é possível que tenha mais de 100, só que a gente optou por exibir só 100 aqui no máximo. Esse test file como o próprio nome já diz, né, um arquivo de teste, que basicamente, se a gente entrar nele aqui, só tem tipo, todas as permutações da palavra wrong com até 2 letras de diferença. Uhum. Então, enfim, basicamente para mostrar como é que funciona. De novo, aqui é o phrase query, certo? Agora está buscando pela frase a parte do sênior. Spoiler, só tem um documento, que é esse test file 2, que aí ele está sendo separado por seis palavras aleatórias. Se a gente adicionar mais uma palavra aqui, salvar isso daqui, primeiro de tudo, né, a gente tem que rodar de novo o index, porque a gente mudou o conteúdo dele.
Então, a gente vai ter que reindexar, certo? E agora, se a gente vier aqui e rodar o search mais uma vez, ele não encontra nada, porque agora a gente tem 7 palavras entre essas duas aqui. Então, não funciona mais esse tipo de busca. O contrário também é verdade. Tipo, se a gente vier aqui e cortar essas duas, por exemplo, agora a gente tem 5 palavras de espaço entre elas. De novo, se a gente reindexar e rodar mais uma vez a busca, agora ele encontra mais uma vez, mesmo a gente tendo 5 de distância, certo? Isso aqui indica a Uhum. distância máxima entre as palavras. Uhum. O Boolean é bem simplesinho, ele simplesmente vai buscar por documentos que tem essas duas palavras. Então, se a gente fizer o search mais uma vez só tem esse test file 3, porque ele foi criado especificamente para ter essa combinação de palavras. Acho que ele literalmente só tem essas duas palavras. Mas. Exatamente. É, mas é basicamente isso. E por fim, que é o mais interessante, assim, a gente tem a Boosted Query, que então a gente tem essas duas palavras, computer e crime, certo? A gente está dando um peso de 10 para a palavra computer. Então, se a gente rodar isso, a gente vai obter uma ordenação que coloca documentos que possuem a palavra computer na frente, certo? Então, rodando aqui mais uma vez, salvar aqui. Vamos pegar o top 5, que é a coisa que realmente muda. A gente tem a Crime 1 em primeiro lugar, essa MSM6, Guilty, Trib 1118, e por aí vai. Gravem esses 5 nomes aqui. Porque agora, Uhum. se a gente mudar aqui, colocar. Vamos exagerar, vamos colocar um peso de 100 aqui no Crime. Essa ordem aqui muito provavelmente irá mudar. Talvez o Crime 1 não, porque muito provavelmente a gente já viu, né, que Crime era o arquivo que mais apareceu para o computer, certo? E pelo próprio título a gente assume que a gente vai ter a palavra Crime algumas vezes aqui, né? Então, se a gente der a busca aqui, ah, exatamente, a gente Uhum. vê que Crime 1 permanece em primeiro, por isso que eu falei. Muito provavelmente a gente tem uma incidência muito grande das suas palavras. Mas agora a gente mudou. Essa MSM6, que a gente estava em segundo lugar, agora tem em terceiro e subiu essa Menace, certo? E agora a gente tem um novo carinha aqui no top 5, que é esse Crimes, que não estava antes. Então a gente está fazendo essa alteração, certo? Para realmente poder realizar essa busca de acordo com os parâmetros que a gente quer. Mas é basicamente isso que a gente tinha para mostrar. Ótimo. Enfim, existem algumas, como o Wagner comentou, né, algumas outras implementações do Lucene que estendem um pouco esse comportamento, certo? Algumas Uhum. até para poder aplicar o próprio PageRank, que a gente apresentou nas aulas Uhum. anteriores. Mas essa aqui é a versão mais base, mais simples do código, exatamente para a gente poder trabalhar em cima, tendo em vista que é uma biblioteca open source. Então, qualquer um pode mexer, qualquer um pode brincar e fazer seus próprios programas em cima disso. Mas acho que é isso.